Olá, se você está assistindo esse vídeo, é sinal que você tem interesse em exportar para Dubai e países árabes. Sejam muito bem-vindos ao curso de exportação para Dubai e países árabes, um curso oferecido pela Academia Leandro Monteiro, pelas próximas 5 aulas que compõem todo o curso de exportação para Dubai e países árabes. Para quem está assistindo pela primeira vez, eu sou Leandro Monteiro, presidente do Grupo Leandro Monteiro, entidade controladora de alguma das nossas empresas, como é o caso da Lion International, que é a nossa empresa de comércio exterior, com foco em países árabes. E hoje eu estou recebendo você aqui de Dubai, do nosso escritório, de frente para o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, onde eu tenho aqui o prazer de trabalhar e morar. Então eu quero compartilhar com vocês nesse curso uma série de conhecimentos que vai transformar conhecimento em dinheiro. Todo o conteúdo desse curso ele foi tirado da nossa experiência prática do dia a dia. Nada nesse curso foi tirado de livros ou conhecimentos inúteis que não vão te levar a lugar nenhum. Tudo que nós vamos compartilhar com você é o que nós já fazemos na prática. Mas, Leandro, por que o mundo árabe? Por que você escolheu ir nessa direção? Eu também não escolhi. Eu quero começar te contando uma história, como é que isso tudo aconteceu na minha vida, porque eu também não tinha planejado nada disso. Eu não tinha planejado, não fiz plano de negócio para montar uma empresa para vender para o mundo árabe. Não foi dessa forma. Numa determinada época da minha vida, onde eu tinha um pequeno escritório de contabilidade no Rio de Janeiro, a maior parte dos meus clientes, eles comercializavam produtos que eram fabricados na China. Porém, eles tinham sempre que comprar de atravessadores e a margem de lucro deles era muito pequena. Embora eles vendessem muito, eles ganhavam pouco dinheiro, porque eles compravam na mão de muitos intermediários. Então, o que eu fiz? Eu decidi ir à China para conhecer os fornecedores, para poder pular todos os atravessadores e comprar diretamente das fábricas, para a margem de lucro deles aumentar substancialmente e eu também ganhar dinheiro com isso. Mas só que nessa minha ida à China, eu tive que fazer uma escala em Dubai, tive que passar um dia em Dubai. Eu não tinha previsto nada disso, até porque na época, como as coisas estavam difíceis, eu não ia voar pela Fly Emirates. Eu comprei o meu bilhete pela Ethiopian Airlines. Então eu ia fazer a minha primeira escala em Addis Abeba, na Etiópia. Eu não vinha por Dubai. No dia do meu voo, eu ia sair do Rio de Janeiro. No dia do meu voo, o meu voo foi cancelado pela Ethiopian Airlines e a própria Ethiopian Airlines me colocou num avião da Emirates. Então, a vida me fez conhecer Dubai. Eu não tinha planejado conhecer Dubai. Foi então que, passando um dia em Dubai, eu tomei conhecimento do tamanho das oportunidades que existiam nesse lugar. Tanto que, naquela época, quando eu estava no aeroporto, aconteceu até um caso engraçado, eu já contei isso em alguns dos meus vídeos, lá no meu canal do YouTube, que eu parei para tomar um café no aeroporto e a menina que me serviu o café, ela me cobrou na época, equivalente no valor de hoje, R$ 80, 80 ou R$ 90, eu não me lembro bem, e eu achei muito caro por um café. E eu perguntei para ela, minha filha, esse café cura o câncer? Porque pelo valor dele, ele devia ter alguma propriedade medicinal. E aí, brincando com ela, né, um cara que estava do meu lado, também tomando um café, ele me perguntou, você é da onde? Eu falei, sou do Brasil e tal. Ele, eu vendo café aqui para o aeroporto e eu estou querendo comprar café do Brasil. Você me forneceria café? Eu falei, claro que sim. Na verdade, na época eu nem trabalhava com café. Eu estava indo à China para comprar material de construção civil para os meus clientes no Brasil. Eu nem imaginava em exportar nada para Dubai. E eu falei para ele, qual quantidade que você deseja comprar de café? E aí ele veio com uma resposta que mudou a minha vida. A resposta dele foi o seguinte, tudo que você for capaz de me fornecer, eu compro. Perceba,
O nome disso chama-se cheque em branco. Olha a resposta desse homem. Tudo que você for capaz de me fornecer, eu compro. Então aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui à China, fui participar da Canton Fair, conheci as fábricas na China, conheci os fornecedores lá, mas sem tirar aquela frase da minha cabeça. Porque no mercado internacional, quem compra paga à vista. Da mesma forma que você, no país onde você está, quando você compra alguma coisa com o chinês, primeiro você paga, para depois o chinês mandar o produto. Aqui com o árabe é a mesma coisa. Aqui primeiro o árabe paga, depois ele recebe o produto. Então no mercado internacional quem compra paga à vista. E eu vi nesse cara a possibilidade de eu ganhar muito dinheiro sem ter capital de giro, porque tudo que eu ia comprar no Brasil para fornecer para ele, eu ia comprar com o dinheiro dele, não com o meu, até porque eu não tinha. Então, foi assim que começou o meu primeiro negócio com Dubai, o meu primeiro negócio com o mundo árabe. Quando eu cheguei no Brasil, eu até então não tinha empresa de comércio exterior, então assim que eu cheguei eu legalizei a minha empresa, porque se você quer fazer alguma coisa para dar certo, faça de forma legalizada. Não entra nessa maluquice de que eu vou começar como pessoa física, se der certo eu legalizo. Não entra nessa, porque isso é o princípio do fim. Se tem uma coisa que todas as empresas vendem, seja lá o que você vende, seja lá se é uma empresa de produto ou serviço, se tem uma coisa que toda empresa vende, chama-se credibilidade. E a credibilidade maior está em você se legalizar. Quando você se legaliza, você diz para fornecedores e clientes, eu estou levando a sério. É o primeiro passo. Então, o que eu fiz? Abri a minha empresa de comércio exterior para poder fornecer o café que esse cliente no aeroporto, que a vida colocou no meu caminho, estava precisando. Nessa, ele falou, vamos fazer um teste? Eu vou comprar com você na faixa dos 30 containers por mês para a gente fazer um teste. Gente, 30 containers para quem está começando a fazer um teste é muita coisa. Era uma quantidade muito grande. Então o que eu fiz? Eu comecei a procurar os fornecedores de café. Eu comecei pelas marcas mais famosas de café. Na época eu procurei, posso até falar o nome deles aqui, não tem o menor problema. Eu nem os vejo como concorrentes, eu vejo como parceiros, como amigos, que hoje somos amigos. Então eu procurei a Café Pilão, eu procurei a Café Melita, eu procurei o Ratinho para a gente poder exportar o café no Bulho, eu procurei muitos amigos que já produziam café, mas nenhum deles naquela época tinham para me fornecer a quantidade que eu precisava. Foi então que eu peguei e fui visitar os fornecedores no interior do Brasil. Nessa época, eu fui visitar o sul de Minas, no Brasil, e fui batendo de porta em porta de fazenda para poder comprar o café. Foi assim que nasceu um café com a minha marca, que hoje está aqui, ó. Hoje está aqui. Foi assim que nasceu a Café Zeus. Foi assim que nasceu o Café Zeus, que é um café que eu produzo no Brasil e exporto para 22 países árabes. Então assim nasceu o Café Zeus. Eu não pensei, honestamente com vocês, eu não pensei em ser dono de fazenda de café, ser dono de fábrica de café. Eu nunca tinha planejado isso, eu não fiz plano de negócio, simplesmente aconteceu. Então, para atender uma demanda no mundo árabe, eu tive que montar a minha própria marca de café para poder fornecer. Claro, a pessoa que compra café, daqui a pouco ela começa a querer comprar outros produtos, e quando eu vi a linha de produtos Zeus, já tinha mais de 100 produtos com a marca Zeus, com base na demanda deles aqui. Então, por que eu decidi começar esse curso de exportação para Dubai e países árabes? Pelo seguinte, eu vou te dar algumas razões. Quando você liga a televisão, antes de falar disso, eu queria te falar também como é que isso aqui deu um boom
E como é que nós conseguimos ter tantos produtos da linha Zeus no mundo árabe? Eu quero te contar essa história rapidamente antes de irmos adiante, para você ver, para você conseguir entender a magnitude de tudo que nós vamos tratar ao longo desse curso e de como que você vai poder aproveitar essas oportunidades para ganhar muito dinheiro. Aconteceu mais ou menos assim, na época nós vendíamos apenas café. A nossa operação em Dubai, eu considerava ela pequena. Pequena porque nós vendíamos na época 350 mil dólares. Era o valor da nossa venda mensal. Então, nós tínhamos um pequeno galpão aqui na Frizone, em Dubai, de 1.000 metros quadrados. Era um galpão relativamente pequeno. Naquela época, quando nós começamos, era uma operação muito pequena. E aí entrou uma pandemia. Quando entrou uma pandemia, isso eu já morava em Dubai com a minha família, já estava estabelecido aqui, entrou uma pandemia e eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei muito preocupado não só pela questão sanitária, pela questão de saúde, mas pela questão dos negócios, porque as cidades entraram em lockdown. Em São Paulo, por exemplo, a cidade ficou fechada durante 6 meses. 7 dias, mais 5 dias, mais 15 dias e nessa foram 6 meses. Tiveram cidades no Brasil que ficaram fechadas quase 2 anos. Quase 2 anos. Então, eu vi que o número de falências das empresas estava assim recorde, sem precedente na história. Muitas empresas quebrando, muitas empresas falindo e eu preocupado porque a minha estava na fila. Eu já tinha pego a senha para poder entrar na fila da falência, porque se não tem comércio aberto, não tem quem compre e não tem quem venda, as empresas fecham as portas. Então, num dos dias que eu estava no meu galpão, já no final do dia, voltando para minha casa, eu estava num engarrafamento, voltando lá do galpão, e no contrafluxo, eu vi que passou a comitiva de um sheik. E aí eu pedi para o meu motorista nós fazermos a volta e voltarmos para o nosso galpão. Eu tinha fechado o meu galpão, era por volta das 6h30 da tarde, e lá todo mundo fecha também às 6h30 da tarde. Só que eu voltei para o meu galpão e abri a porta dele, acendi todas as luzes e fiquei lá esperando, porque se aquele homem estava indo com a comitiva dele na direção dos armazéns, o que aquele homem estava procurando? Eu não sei. Então eu fui para lá, me colocar à disposição dos donos do país. Foi isso que eu fiz. Levantei a porta do galpão, acendi as luzes e fiquei lá. Fiquei lá até mais ou menos umas 10h30 da noite e quando eu já estava pensando em desistir e ir embora, a comitiva dele entrou na rua do meu galpão e parou na frente do nosso galpão. E aí, quando ele saltou, ele nos perguntou se por que estávamos trabalhando até aquela hora. Eu falei, não estamos trabalhando até agora. Nós fechamos 6h30, como todos os outros. Mas eu estava indo para casa e vi quando a sua comitiva veio na direção da Frizone. E voltei para abrir a minha empresa, porque a nossa empresa está aqui para lhe servir, para lhe atender. Então ele abriu um sorriso e me parabenizou e eu perguntei a ele, o que o senhor está buscando, o que o senhor está precisando? E ele me disse, na verdade de nada, eu só estou um pouco preocupado, porque com a pandemia eu estou preocupado com o desabastecimento no país. Eu falei, não tenha essa preocupação. Não tenha essa preocupação porque o meu país, o Brasil, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E durante a pandemia eu posso fornecer para Dubai tudo o que vocês precisam sem botar a minha margem de lucro para que não gere inflação no seu país. Eu abro mão de receber o meu lucro para poder atender às suas necessidades nesse período da pandemia e é bom também para que eu possa mostrar também o meu trabalho, porque atualmente eu vendo apenas café e eu gostaria de não vender só para Dubai, eu gostaria de vender para os 22 países árabes.
E mostrei para ele, olha, hoje a nossa operação é pequena, hoje o nosso galpão aqui, ó, hoje o nosso galpão tem 1.000 metros quadrados, nós temos uma operação pequena, a nossa empresa está faturando aí mês na faixa de 350 mil dólares, isso é muito pouco, perto do que a nossa empresa pode fazer perante os 22 países árabes. E aí ele me perguntou, mas se o senhor abrir mão da sua margem de lucro, o que o senhor ganha com isso? E eu respondi para ele, a sua amizade. A sua amizade porque ou eu vou levar sozinho 30 anos para conhecer os compradores dos 22 países árabes, ou eu vou fazer isso em um mês, porque os seus amigos podem se tornar meus amigos. Essa foi a minha resposta para ele. E aí, passado uma semana, eu fui convidado para um jantar no Palácio, tem até as fotos desse jantar lá no meu Instagram. Eu fui convidado para um jantar no Palácio e lá devia ter uns 200 homens de candora, aquela roupa branca árabe, e que, por sinal, eu gosto muito de usar também, porque é muito confortável. E então, esses homens que estavam lá, o sheik reuniu para me apresentar toda essa história que eu contei para vocês, ele contou também para os caras que estavam lá, e ali naquela noite eu descobri quem eram aqueles homens. Aqueles homens eram os donos das maiores redes de supermercado dos 22 países árabes que ele chamou para um jantar para me apresentar. Então, naquela noite, a nossa empresa deu um salto do milhão para o bilhão, numa única noite. Tudo isso baseado na decisão de voltar do engarrafamento e abrir a porta de um galpão para atender um potencial cliente. Então, quando a gente fala de mundo árabe, eu não estou falando só de vender para Dubai. Dubai é maravilhoso. Eu adoro viver nesse lugar, uma cidade feita de dinheiro, um dos lugares mais seguros do mundo, uma economia estável, aqui a gente encontra estabilidade política e econômica. Tudo aqui foi feito para proteger os interesses das empresas. Então, eu moro aqui e adoro viver aqui. Eu raramente vou ao Brasil, embora tenha casa na Avenida Paulista. Mas eu raramente vou ao Brasil. Fico a maior parte do meu tempo aqui, China, Estados Unidos, Europa. Então, eu raramente vou ao Brasil. Então, gente, quando surgiu essa oportunidade, eu quero estender isso também a vocês. Porque diante dos donos das redes de supermercado, eles começaram a falar, tá bom, Leandro, café a gente já sabe, que a gente vai comprar com o Leandro. Mas e arroz? E farinha? E açúcar? E mel? E uma lista enorme de produtos. Uma lista enorme. Só para vocês terem noção, gente, dentro de um supermercado, eles têm, em média, 18 mil itens dentro de um supermercado. Desses 18 mil itens, o Leandro Monteiro coloca uns 100 com a marca dele. Uns 100. Tem muito mercado para todo mundo. Então, o que eu fiz? Fui para as redes sociais falar, olha, vocês que estão aí no meio de uma pandemia, vocês que estão sem ganhar dinheiro, vocês que estão com as empresas quebrando, tem um lugar aqui que estão precisando do que vocês vendem. E fiz uma opção de vídeo na internet mostrando isso. Mostrando, aí sim, aí o nosso galpão, o nosso centro logístico, saltou de um galpãozinho de 1.000 metros quadrados para 4 galpões de 74 mil metros quadrados cada um. A coisa tomou uma proporção que, honestamente, eu nunca planejei isso. Quem falar para você que o Leandro fez plano de negócio, que o Leandro planejou isso, mentira, isso nunca foi planejado. Isso aconteceu, eu vi uma oportunidade, agarrei a oportunidade e fui com ela. Isso foi, eu costumo dizer que na minha bandeira, de um lado está escrito sorte e do outro está escrito Deus, porque tem coisas que não tem explicação. Tem coisas que a gente aprende na faculdade que às vezes eu coloco de cabeça para baixo, faço ao contrário e dá certo. Então, gente, o mundo árabe, que
foi apresentado a mim, que a vida colocou no meu caminho, eu quis também colocar essas oportunidades ao alcance dos meus irmãos brasileiros e a coisa deu certo. Muitos dos meus clientes hoje são exportadores do Brasil aqui para o mundo árabe e nessa pegada veio brasileiros e veio gente do mundo todo. É americano formatando produto para botar aqui, é brasileiro que está na Europa formatando produto para colocar aqui e assim foi, tá? Mas só que falar de vender para Dubai, Dubai é muito pequena. Olha, só a cidade de Dubai, você vai falar aí algo em torno de 8 milhões de habitantes. É pouca gente. Mas quando você vai para os Emirados Árabes Unidos, opa, aí você já vai para 20 milhões de habitantes. Quando você vai juntar todos os 22 países árabes, nós estamos falando aí de algo em torno de 850 milhões de pessoas. Estou passando dados reais aqui para vocês, números reais. Vocês podem pesquisar onde vocês quiserem. Juntando os 22 países árabes, nós estamos falando de 850 milhões de habitantes. Sabe o que isso representa? 4 vezes a população do Brasil. Isso representa 80 vezes a população de Portugal. Isso representa um mercado consumidor 3 vezes e meia a população dos Estados Unidos. Então, nós estamos falando de um mercado consumidor gigantesco e uma coisa maravilhosa que tem nesse mercado consumidor é que aqui não tem gente faltando grana. Aqui não tem inflação galopante, aqui não tem violência, aqui não tem pobre. Aqui tem gente para comprar o teu produto. Se você ligar a televisão, se você for acessar a grande mídia, seja nos sites de notícias, seja na televisão, seja no rádio, você vai ser metralhado por mais notícia. Você vai receber uma enxurrada de mais notícia. O que é noticiado na televisão e na grande mídia? E isso não é só no Brasil, é no mundo todo, tá? É no mundo todo, porque todo lugar do mundo que eu chego, uma das coisas que eu gosto é de assistir a televisão para ver o que está sendo dito naquele lugar. E parece que é um senso comum no mundo todo falar de inflação, desemprego, violência, falência das empresas, ou seja, catástrofe. Se você entregar uma corneta na mão dos apresentadores de telejornal do mundo inteiro, esses caras vão anunciar o apocalipse. Eles vão tocar as trombetas do apocalipse. Então você, quando começa a assistir a grande mídia, você começa a ver, bom, estou perdido, porque não há alternativa. Qualquer caminho que eu vá, eu estou perdido. Principalmente o Brasil, que foi tomado por um governo comunista, declaradamente comunista, e que faz tudo, praticamente tudo, contra as empresas. Ou seja, um ambiente altamente nocivo ao investidor e às empresas. Ao contrário do que esses caras fizeram aqui. É que eu estou falando com vocês aqui e você está vendo aí uma cidade extraordinária, você está vendo Dubai, você está vendo o Burj Khalifa, mas tudo em volta é deserto. Tudo é deserto. No deserto não há... A vida não prospera. Você pode plantar uma semente, não nasce uma planta no chão. É um ambiente árido, é deserto. Mas só o que esses caras fizeram? Uma vez que era deserto, que não nascia uma planta no chão, o que eles fizeram para que isso virasse o que você conhece hoje? Eles criaram um ambiente fértil para as empresas. Olha o que aconteceu. Há aproximadamente 56 anos atrás, isso aqui não tinha nada. Dubai e os Emirados Árabes Unidos, eles não existiam, existiam os Emirados separados e eles viviam de ostras e cultivar pérolas. Eles vendiam pérolas.
Eram cidades muito pobres. E até que, há 56 anos atrás, o Sheikh Zayed, que é conhecido como o pai da nação, era o Sheikh de Abu Dhabi. Alguns falam Abu Dhabi, mas eles aqui falam Abu Dhabi. Então vou seguir na linha deles. O Sheikh de Abu Dhabi, que era o Sheikh Zayed, ele descobriu petróleo. Foi então que ele pensou, bom, se nós não transformarmos isso aqui num país, os americanos vão vir aqui e vão tomar tudo da gente. Então o que ele fez? Procurou os sheiks dos outros Emirados e propôs se juntarem para formar um país. Então ele juntou Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, o Malcaim e Ras Al Khaimah. Alguns falam Ras Al Khaimah, até se escreve Ras Al Khaimah, mas eles aqui falam Ras Al Khaimah, então vou falar igual a eles também, Ras Al Khaimah. Juntaram os 7 Emirados e formaram o Emirados Árabes Unidos como nação, com cadeira representativa na ONU, ou seja, começaram a ser respeitados como nação. Mas aqueles homens inteligentes, eles conseguiram compreender, e os seus sucessores até hoje deram continuidade a esse pensamento, eles conseguiram compreender que todo prato de comida, olha o que eu vou dizer para vocês, todo prato de comida que é servido sobre uma mesa, no mundo inteiro, não é só aqui, no mundo inteiro, o dinheiro para pagar esse prato de comida saiu de uma empresa, direta ou indiretamente. É só você parar para pensar, você é inteligente, você tem capacidade de análise. Vou repetir, todo prato de comida que é servido no mundo inteiro, o dinheiro para pagar aquele prato saiu de uma empresa. Eles entenderam que, tendo empresas aqui, isso ia gerar emprego, isso ia gerar desenvolvimento, isso ia gerar tudo o que eles precisavam, porque eles entendiam que o petróleo é finito e que esse mercado em algum momento ia acabar. E nós estamos vendo com os carros elétricos, as fontes de energia alternativa, nós estamos vendo o mundo caminhar para isso. Eles já tinham visto isso há 56 anos atrás. Então, o que eles pensaram? Bom, já que a gente tem grana proveniente do petróleo, vamos investir em infraestrutura para que as empresas e os investidores venham para cá, para que eles se estabeleçam aqui, se sintam seguros aqui e, mesmo que o petróleo acabe para a gente um dia, as empresas já estarão aqui. Essa foi a linha que eles seguiram e deu certo. Então, quais foram essas condições que eles criaram aqui em Dubai? Eles criaram as free zones. Só para você ter noção, a free zone é como o próprio nome já diz, é uma zona franca. Ninguém paga imposto nas zonas francas. Então, eles criaram várias zonas francas. Então, aqui nós temos o Jafza, que é a free zone de Porto, que funciona aqui no porto de Jebel Ali, em Dubai. Então, é uma área onde ninguém paga imposto. Nós temos também, e detalhe, ali não é só um entreposto aduaneiro. Não. Ali é uma área que tem indústria. Muitas peças chegam de vários lugares do mundo e são montadas aqui. Eu estou falando de carros, eu estou falando de perfume, eu estou falando de roupa, eu estou falando de alimentos. Eu mesmo, quando eu comecei a exportar café para Dubai, eu já vou voltar no assunto da free zone, eu mesmo, quando comecei a exportar café para Dubai, esse produto já vinha industrializado do Brasil. Só que os impostos no Brasil ficaram tão altos, que chegou ao ponto de inviabilizar a venda. Inviabilizar. Então, o que nós tínhamos que fazer? Começamos a fazer? Começamos a trazer as sacas de café do Brasil, ou seja, o café sai do Brasil como matéria-prima e a gente traz ele para Dubai e aqui a gente invasa ele no produto acabado para industrializar ele. É uma pena, porque eu estou gerando mais emprego aqui em Dubai e não estou gerando emprego no Brasil.
Com o aumento substancial de impostos que teve no Brasil, e a gente trazendo a nossa operação de invase de café aqui para Dubai, não é nada, são 600 empregos que o Brasil perdeu e que eu passei a gerar em Dubai e deixei de gerar no Brasil. Porque os impostos ficaram tão altos que ia inviabilizar a minha operação. Muito bem, eles criaram aqui as free zones. Ali ninguém paga imposto. E você quer saber? Existem galpões que eles alugam que já vem com todo o maquinário dentro. Todo o maquinário. Você vê, você vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, você vai abrir uma empresa em Portugal, você vai abrir uma empresa no Paraguai, na Argentina, no Brasil, em qualquer lugar. Você vai ter que alugar ou comprar ou construir o seu galpão e você tem que comprar o maquinário também para poder produzir alguma coisa, não é isso? Muito bem. Aqui eles fizeram o contrário. Além de você já encontrar tudo pronto, já tem a máquina para você trabalhar. Já te entregam tudo pronto. Ou seja, criaram infraestrutura para atender as empresas. Eles poderiam muito bem, com todo o dinheiro que eles tinham e têm, eles poderiam, né, distribuir uma parte para a sociedade, como a gente conhece no Brasil, o benefício do Bolsa Família. Eles poderiam fazer isso aqui também. Eles tinham dinheiro e têm dinheiro para fazer isso, mas eles nunca fizeram isso. Aqui eles sempre entenderam que se as pessoas quiserem sobreviver, elas têm que trabalhar. Então eles foram nessa direção apoiando as empresas. E outra, só para a gente ter uma noção de diferença de preço, só para você entender o porquê que tem muita indústria vindo para cá. Você vai hoje alugar um galpão lá no Porto de Santos, tá? Estou falando valores de hoje. Amanhã pode ser que esses valores sejam um pouco mais ou um pouco menos, embora eu acredito que vai ser um pouco mais. Hoje você vai alugar um galpão no Porto de Santos, você vai pagar ali algo entre 80 e 150 mil reais por mês só pelo aluguel. Isso estou falando de um galpão na ordem de 1.000 metros quadrados. A partir daí vão começar outros custos. Vai pagar conta de luz, você vai ter que pagar uma segurança privada, porque o número de assalto de carga e roubo de carga é imenso. Estou citando como exemplo o Porto de Santos, tá? Esses custos também são altos em outros portos do mundo. Se você vai para a cidade do Porto, se você vai para a cidade de Nova York, ali do lado de Nova York, em New Jersey, tem uma free zone também, que é no Porto de Elizabeth. Ali também tem uma free zone, mas os galpões são caríssimos ali, não é barato. Eu sei porque nós temos escritório lá, não é barato, ali a coisa é cara. Mas aqui, o que esses caras fizeram? Você paga aqui na faixa, varia, de 38 a 50 mil reais, que dá 10 mil dólares, na faixa de 10 mil dólares por ano. É isso mesmo que você escutou. Num lugar, lá no Brasil, eu pago 150 mil reais por mês. No outro, eu pago 50 mil por ano. Onde é que você acha que eu vou botar a minha empresa? Seja honesto. Você está disposto a pagar 150 mil por mês ou está querendo pagar só 50 mil por ano? Eu e todo mundo, eu, você e todo mundo está querendo pagar 50 mil por ano. Entende? Eles criaram essa infraestrutura para atrair as empresas. Num lugar, você tem impostos e encargos trabalhistas que você contrata um empregado, você paga por 2 empregados, mas tem um só. Para cada 1.000 reais que você paga por um empregado, você, na verdade, está gastando 2.000. Você paga por 2 empregados, mas só tem um. Aqui o governo não se mete nisso. Aqui existem também as leis trabalhistas. Aqui você é obrigado a dar um salário, não tem o salário mínimo. O que você combinar com o teu empregado, se ele topar, está topado. O governo não se mete nisso. Se você combinar com o seu empregado que o salário dele vai ser $1 e ele topar, está assinado o contrato, está feito o contrato. É $1 de salário. O governo não se mete nisso, mas você vai ter que dar moradia, você tem que dar alimentação, ele tem direito a 30 dias de férias no ano, 2 dias por semana de folga. Aqui, geralmente, as empresas dão 3 dias, é o sexta, sábado e domingo. O que no Brasil, geralmente, é sábado e domingo, aqui em Dubai é sexta, sábado e domingo. Tanto que aqui não tem o que a gente fala lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, que a gente fala lá o sextou. Aqui é o quintou.
Porque aqui a turma, geralmente, sexta, sábado e domingo, são 3 dias de descanso em 7. Então, tem essa parte aí. E a empresa e o governo não se mete nisso. Não tem sindicato batendo na tua porta, não tem fiscal do Ministério do Trabalho metendo a caneta nas empresas, não tem isso. Todo mundo está tentando te ajudar a trabalhar. Aqui também tem o fiscal do Ministério do Trabalho, mas ele faz um trabalho diferente. O fiscal do Ministério do Trabalho aqui, ele não chega com a prancheta e a caneta para tentar te aplicar uma multa, para saber se você está trabalhando certo ou errado. Ele não está aqui para isso. Ele geralmente aqui, quando ele visita uma empresa, o que ele faz? Ele quer te ajudar a aumentar o número de postos de trabalho. Então, geralmente a conversa é assim. Senhor Leandro, o senhor está hoje com 600 empregados, o que o senhor precisa para ter 1.200 empregados? Eu falo, olha, eu vou ter que ter mais um galpão, eu vou ter que ter mais máquina, eu vou ter que ter mais caminhão, eu vou ter que investir nisso. Então, o próprio fiscal do trabalho, ele intercede pela tua empresa junto ao governo para liberar uma linha de crédito para você, para que você possa gerar mais postos de trabalho. É uma abordagem totalmente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. É uma abordagem totalmente diferente do que a gente está acostumado nos Estados Unidos. É uma abordagem completamente diferente do que a gente está acostumado nos países da Europa que estão tomados pelo comunismo, Portugal, Espanha, França e por aí vai. Um modelo econômico fadado ao fracasso. O que a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, agora com o Trump até que deu uma melhorada, mas o caminho é o que esses caras estão fazendo aqui, ajudar as empresas a crescerem. Então, isso é um dos pontos. Uma outra coisa, uma vez que eles querem atrair as empresas, o que ele tem que oferecer para as empresas como infraestrutura? Energia. Toda empresa precisa de energia elétrica barata. Uma fábrica precisa ter energia elétrica barata. Então, o que esses caras fizeram aqui? Criaram uma série de usinas de energia solar, criaram uma série de energia eólica, criaram uma série de fontes alternativas de oferecimento de energia a um preço quase de graça para as empresas. Hoje, no mundo todo, os impostos, eles levam até 60% do valor de um produto produzido por uma empresa. Até 60% em alguns países. No Brasil, isso está encostando em 50%. Então, gente, imagina você tirar de cima do teu produto 50%, 60% de imposto de cima dele. Geralmente, a energia elétrica varia de 30% a 35% do custo de um produto. Agora, você imagina você tirar 30% do valor da energia de cima do produto. Ou seja, você tirando os impostos, você tirando a energia, só nessas duas coisas, você já vai ter um produto extremamente barato. Ou seja, teu produto vai ter preço para brigar com o resto do mundo. Teu produto vai ter preço para brigar com o produto do chinês. Teu produto entra mais barato em qualquer outro lugar. Para vocês terem noção, se eu hoje fabrico um café Zeus desse no Brasil, isso aqui vai chegar na gôndola para o cliente final, estou falando valores de hoje, tá? Isso aqui vai chegar na gôndola, 1 quilo de café em grão, 100% arábica, ele hoje vai chegar na gôndola na faixa dos seus 115, 118 reais, valores de hoje. Agora, eu produzindo ele, mandando ele dentro das sacas de 60 quilos para Dubai, invasando ele Dubai e mandando ele assim de volta para o Brasil, ele chega na gôndola a 67 reais. Olha o trabalho que eu tive que pegar, plantar café no Brasil, mandar café para Dubai, invasar o café em Dubai e devolver isso aqui para o Brasil. Ou seja, se eu produzo no Brasil, gero emprego no Brasil, isso aqui chega na gôndola a 118 reais. Se eu produzir em Dubai e mandar para o Brasil, chega a 67. Você no meu lugar faria o quê?
Eu já sei qual é a resposta. Agora imagina, da mesma forma que eu sei que eu tenho que produzir aqui, da mesma forma que você já chegou a essa conclusão que você tem que produzir aqui, o mundo inteiro também já chegou a essa conclusão. Entende porque a construção civil nesse lugar está todo vapor? Aqui na cidade de Dubai, é quase impossível você bater uma foto, um turista bater uma foto sem ter uma grua atrás. Olha, agora mesmo, ó, eu estou aqui falando com vocês aqui, ó, do lado do Burj Khalifa. Olha, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, mas lá atrás, olha a quantidade de grua que tem ali atrás trabalhando. Aqui mesmo, ó, de onde eu estou falando com você, ó, aqui atrás mesmo já tem uma grua aqui trabalhando nesse prédio aqui, ó. Tá vendo? Então, a obra aqui, a construção civil aqui, meu amigo, não para. Deixa eu voltar a câmerazinha para cá. A construção civil aqui não para. Tá todo vapor. Porque os caras criaram um sistema político e econômico para ajudar as empresas. E aí não adianta você produzir, você tem que entregar. Quando você vai nessa pegada do entregar, aí vem um outro desafio. O entregar requer logística. Logística, e o que esses caras fizeram aqui? Olha, isso é de dar inveja aos faraós, o que esses caras fizeram aqui? Eles criaram na Frizone um centro logístico onde eles integram porto, aeroporto e linha férrea. Então o teu produto chega no porto de Jebel Ali, em Dubai, ou no porto de Califa, lá em Abu Dhabi. O teu container vai para cima de um trem e eles interligaram 22 países com linha férrea. Só para vocês terem noção, a distância de onde eu estou para o Marrocos, lá no norte da África, daqui até Casablanca, são quase 6.000 quilômetros. Quase 6.000 quilômetros. É um pouco mais do que do Rio Grande do Sul ao Amapá. A extensão do Brasil de sul para o norte. É um pouco maior que essa extensão. O produto sai de trem aqui e chega lá em Casablanca mais barato o frete do que um caminhão levando uma carga do Rio para São Paulo. Compreende a diferença de preço? Então você, quando tem a tua empresa aqui em Dubai, você não vai vender só para Dubai. Isso é muito pouco, embora já é muita grana, mas ainda é muito pouco perto do que você pode fazer. Quando você abre a tua empresa aqui, você não está vendendo para Dubai, você está vendendo em Dubai. Porque os outros países árabes, todos, os seus fornecedores, as indústrias, os supermercados, as empresas de construção civil, as empresas de engenharia, as empresas do ramo de saúde, as empresas do ramo de energia elétrica, as empresas de telecomunicações, a empresa offshore, a empresa que atende a navios, todos os ramos das atividades econômicas têm seus escritórios aqui. Porque esses caras aqui saíram na frente. Há 56 anos atrás, esses caras saíram na frente para montar infraestrutura para receber empresas. Eu sei que o Brasil em algum momento vai fazer isso também. Os Estados Unidos também vai fazer um esforço para fazer isso. A Europa vai fazer isso também. Mas só que há 56 anos atrás, eles dormiram no volante. A verdade é essa. Eles até vão conseguir fazer isso também. O Brasil também vai conseguir fazer isso, mas daqui a 50 anos. Mas só que daqui a 50 anos, talvez você não tenha tempo para esperar isso. Você está precisando de uma solução imediata. Você está precisando da solução agora, porque as suas contas vencem no final do mês. No final do mês chega a conta para você pagar. Você não tem 50 anos para esperar o Brasil fazer o que esses caras fizeram aqui. Então, para você que está sendo cercado por notícias de catástrofes econômicas e políticas, chegou ao ponto, essa semana chegou ao ponto do presidente do Brasil ir a público dizer que vai haver um colapso econômico em 2027, ao ponto de que não vai ter dinheiro para pagar os funcionários públicos, não vai ter dinheiro para pagar a polícia, o médico, o enfermeiro, os juízes, os desembargadores, os políticos. A máquina pública vai parar, segundo o presidente da República.
Não sou eu que estou dizendo. Então, quando você tem um governante, e isso não só foi o presidente do Brasil que fez isso, não. No governo americano também aconteceu isso. A ministra da Economia do governo Biden, que saiu há pouco tempo atrás, ela fez uma reunião de emergência num domingo, reuniu o Congresso americano para pedir o aumento do teto de gastos, para eles poderem se endividar mais, para conseguir pagar os funcionários públicos, porque senão em 30 dias eles não iam ter dinheiro para pagar o policial, para pagar o juiz, para pagar o médico. Isso não é só do Brasil, não. Os Estados Unidos também passou por isso. Portugal está passando por isso. Londres está passando por isso. Então, quando você liga a televisão, você vê que essa catástrofe é mundial. Você só não escuta isso aqui. Você só não escuta isso aqui. Sabe por quê? Eles fizeram um esquema de trabalho que todo mundo consegue ganhar dinheiro. E eles não inventaram a roda, não inventaram a pólvora, não fizeram mágica, não usaram a lâmpada do Aladim. Eles simplesmente fizeram uma coisa simples: proteger os interesses das empresas. Porque é das empresas que sai o dinheiro para pagar tudo. Nenhum governo vai te dar nada que ele já não tenha te tomado antes. Então, os árabes, quando eu falo os árabes, não é só aqui no Emirados Árabes, não é só em Dubai. Eu estou falando dos 22 países árabes. Todos eles entenderam isso. Todos eles entenderam. Então, aqui não tem a repartição da pobreza. Aqui você não vai encontrar ninguém querendo parcelar no cartão em 6 vezes sem juro. Você pode andar em qualquer loja do mundo árabe. Você só vai ver pagamento no débito, só vai ver pagamento à vista. Quando você chega num lugar, num país, onde na vitrine tem parcelamos em 6 vezes sem juro, quando você chega num site de vendas desses grandes players aí, do varejo, quando você chega lá e tem parcele um liquidificador em 12 vezes sem juros, isso é um sinal de que aquela população está extremamente empobrecida. Porque um lugar onde está todo mundo com grana não tem parcelamento no cartão de crédito, tudo é pago à vista. Então, para você que é investidor, para você que é empreendedor, para você que está começando agora, para você que perdeu o emprego e não tem mais emprego para você, você vai ser obrigado a montar a sua empresa, porque não tem mais emprego para você. Não é que você não queira trabalhar, você quer trabalhar, só não tem emprego para você. Então, para você que está me assistindo, que já está desempregado há mais de 6 meses, não entra nessa maluquice acreditando que as coisas vão melhorar e que você vai arrumar um emprego, porque não vão. A vida vai exigir de você que você seja empreendedor de si mesmo. Você vai precisar abrir a sua empresa. Mas, Leandro, tudo bem, eu já entendi que eu tenho que abrir minha empresa, mas para vender o quê? Vender o quê para quem? Vamos lá. Acabamos de sair de um período de pandemia. A Covid-19 foi uma grande professora para nós. Lembra? Na época da pandemia, o que não parou de vender? Quais foram os segmentos da sociedade que não pararam de vender? Alimentos e bebidas e remédio. É ou não é? Esses 2 segmentos não pararam. Os supermercados continuaram funcionando, as farmácias continuaram funcionando, os hospitais continuaram funcionando. Então, se você já tem mais de 35 anos, se você perdeu seu emprego e está há mais de 6 meses sem trabalhar e quer montar um negócio e não tem tempo para testar, para ver se algo vai dar certo ou vai errado, vai naquilo que funciona. Eu, por exemplo, eu fui na direção de alimentos e bebidas, porque não importa o que aconteça, não importa se tem guerra, se tem pandemia, não importa o que aconteça, se tem queda na bolsa, se as bolsas de valores no mundo todo estão despencando, se a Ucrânia está pegando fogo, se a Palestina está pegando fogo, se o Brasil está pegando fogo, não interessa. As pessoas têm que continuar comendo. É ou não é? Então, para você que quer fazer alguma coisa para dar certo, para você que quer fazer alguma coisa
que para você que não tem mais tempo para perder, para você que já entendeu tudo que eu falei até agora e te mostrei esse mercado aqui até agora, você já entendeu que você precisa ter a tua empresa num local onde tudo colabora para a proteção dos seus interesses, onde tudo colabora para que você ganhe dinheiro e entrar num segmento que não para, que é alimentos e bebidas. Eu gosto muito desse segmento e os brasileiros são ótimos nisso. Olha, gente, aqui, por exemplo, no meu café, eu tenho muitos selos de qualidade. Vou dar um exemplo real, tá? Nós temos selo de ABIC, UTZ, Café do Brasil, nós temos uma porção de selo de qualidade. Mas você sabe qual é o maior selo? O que mais vende aqui no mundo árabe, eu vou te mostrar aqui, é esse aqui, ó. Ó, é a bandeira do Brasil. É a bandeira do Brasil. Se tem uma coisa que o Brasil é referência mundial, já foi samba e futebol. Hoje é alimentos e bebidas. Hoje é alimentos e bebidas. Botar a bandeira do Brasil num produto de alimentos e bebidas, o Brasil é como se fosse o Rolls-Royce, a Mercedes-Benz dos produtos de alimentos e bebidas. O Brasil produz alimentos que é capaz de matar a fome de 1/3 da população mundial. O que segura o PIB do Brasil, o Brasil só não quebrou por causa do agronegócio. A verdade é essa. Então, gente, para você que está querendo começar um negócio, para você que não tem dinheiro para montar uma fábrica, para você que quer começar, mas não tem nem dinheiro, nem capacidade técnica e nem capacidade intelectual de fabricar alguma coisa. Não tem o menor problema. A gente terceiriza isso. Muitas fábricas no Brasil já estão fazendo o que a gente chama de private label, que é fabricar um produto com a marca de terceiros. Eu comecei assim. Quando eu comecei a Café Zeus, eu não era dono de fazenda de café. Eu não tinha uma máquina para envasar café. A única coisa que eu tinha era o meu CNPJ e o registro da minha logomarca. Eu era o dono da marca, mas não era eu que fabricava. Não era eu que fabricava. Você vai ver as marcas mais famosas do mundo, e aí você vai, pode citar alguns gigantes da tecnologia, você vai para a Apple, você vai comprar um celular da Apple, é uma empresa americana, é uma empresa que o projeto foi desenvolvido nos Estados Unidos, mas quem fabrica é o chinês. A Apple não tem fábrica, quem fabrica é o chinês. Você vai para a moda, você vai para o Armani, você vai para a Gucci, você vai para a Chanel, você vai para todas as marcas famosas de grife de moda. Eles são os donos da marca, mas quem fabrica é quem? O chinês. Isso não é novidade para vocês. Então, com você vai ser a mesma coisa. Você vai ser o dono da empresa e você vai ser o dono da marca. E vai terceirizar essa produção para alguém. Porque você não estudou para ser dono de indústria. Você não estudou nada disso. Agora, para você que está me assistindo, que tem uma indústria, aí você não tem outra saída. Aí você não tem outra saída. Aí você tem que urgentemente vir aqui tomar um café Zeus comigo em Dubai, com a minha equipe, para poder migrar a tua planta, migrar a tua indústria para cá. Foi um tempo que você podia até fabricar na China, porque com essa guerra comercial que tem aí, com essa guerra comercial de tarifas alfandegárias que o presidente Trump dos Estados Unidos ele impôs ao resto do mundo, chegando ao ponto de impor aos produtos chineses uma tarifa de 245%, dizendo publicamente que os chineses exportam para eles desemprego, para forçar as indústrias a voltarem para os Estados Unidos, enquanto o mundo inteiro está brigando numa guerra sem fim de tarifas alfandegárias, enquanto o resto do mundo está brigando, os árabes estão trabalhando, ninguém ameaça os árabes, ninguém impõe essas tarifas malucas aos árabes. Então você que hoje fabrica seu produto na China, comece a fabricar no Emirados Árabes Unidos. Porque se você fabrica teu produto com a China
E a China faz isso muito bem, tá? Você que fabrica um produto com a China, você vai sofrer sérias sanções para colocar o teu produto em outros países. Ou seja, não adianta fabricar lá barato se a tarifa para o produto entrar no outro país é caríssimo. Então, você tem que fabricar barato de forma que o outro país aceite. E onde é que você vai fabricar barato e a tarifa é barata? No Emirados Árabes Unidos. E ainda que você não fabrique nada, você seja uma empresa de serviço, você não vende um produto, você vende serviço. Para quem está, eu peço até licença para as pessoas aqui que são mais esclarecidas, aluno do nosso curso, porque esse curso aqui, eu tenho pessoas aqui que têm só o primeiro grau incompleto e tem pessoas que nos assistem aqui que têm pós-doutorado. Eu tenho todos os públicos aqui na nossa sala, então eu preciso falar de forma bem simples para que as pessoas todas possam entender. Então, deixa eu explicar rapidamente a diferença de produto e serviço. Produto é tudo que você pode tocar, meu amigo. Se você não pode tocar, é serviço. Pronto, simples assim. Então, o café é um produto, um seguro de vida é um serviço. Quando você compra um saco de arroz, é um produto. Quando você faz o seguro do seu carro, é um serviço. Então, quando você vende serviço, você pode estar em qualquer lugar, não é isso? E hoje, teu cliente compra pela internet. Você não faz assim também? Quando você quer comprar alguma coisa, você não procura no Google, você não procura no ChatGPT, você não procura nas redes sociais, você procura onde é mais barato. O meu cliente faz isso também e o seu cliente também faz isso. E onde é que vão encontrar você? Na loja, de frente para a rua? Num escritório? Lá na Avenida Paulista? Não. Vão encontrar você na internet. E se o cliente te encontra pela internet, te contrata e paga teu serviço pela internet, você pode estar em qualquer lugar. Então, a sua empresa que vende serviço, ela pode estar aqui em Dubai. O CNPJ ser aqui de Dubai, ou seja, aqui é o Tax ID, que é o equivalente ao CNPJ no Brasil. A sua licença de trabalho pode estar aqui em Dubai. Quando o cliente paga você pela internet, o gateway de pagamento, que é a máquina de cartão de crédito online, o gateway de pagamento vai botar o dinheiro na tua conta aqui em Dubai, na Free Zone, 0 de imposto. Ou então, você pode ignorar tudo que eu estou falando e abrir sua empresa no Brasil e perder 30% de imposto para o IVA. Aí é um problema seu. Mas eu estou mostrando para você aqui o caminho. Olha, o caminho é por aqui. Por aqui você vai sobrar mais dinheiro no seu bolso. Por ali é temerário. Então, para você que está começando, para você que quer fazer dar certo, para você que não quer ter a chance de tentar de novo, quer fazer para dar certo, precisa pensar seriamente em exportar um produto ou serviço para esses caras aqui. Seriamente. Então aqui você vai lidar com um público que tem grana para comprar. Aqui não tem crise econômica. Aqui não tem o que as pessoas chamam. A escola de Chicago defende muito o ponto de vista do Banco Central Independente. Eu respeito a opinião do Paulo Guedes, economista brasileiro, foi ministro da Economia no Brasil. Eu respeito o ponto de vista dele, embora eu não concorde. Eu não sou a favor do Banco Central Independente, porque uma vez que você tem um Banco Central Independente, você tem flutuação de câmbio. De manhã o valor do dólar é 1, de tarde o valor do dólar é 8, à noite é outro. Agora, para você que é uma empresa, lidar com isso é uma coisa de maluco. Porque imagina, você compra um produto que é importado. O Brasil não produz quase nada, então você vai importar alguma coisa. Quando você vai importar, o dólar está desse tamanho. Aí o produto está vindo no navio. Quando o navio encosta lá no Porto de Santos, o dólar está desse tamanho. Você vai pagar imposto sobre um dólar desse tamanho. Ou seja, foi embora toda a tua margem de lucro só na diferença cambial. Eu moro aqui em Dubai há um pouco mais de 10 anos. Desde que eu vim morar em Dubai,
os preços das coisas não sobem. Uma garrafa d'água é o mesmo preço há 10 anos. $1 é o mesmo valor de dirhams há 10 anos. Então, eles mantêm o câmbio fixo. Isso te dá um tremendo conforto financeiro e econômico. Isso te dá uma autoridade econômica para fazer um planejamento de médio e longo prazo, porque o câmbio não flutua. Quanto mais segurança você tiver nessa área, melhor. E tudo que um país precisa para se desenvolver é exportação. Eu vou te dar um exemplo. Eu já falei isso em alguns vídeos meus no YouTube, mas aqui cabe muito bem esse exemplo. Vamos fazer um exercício mental. Imagina uma casa. Uma casa onde mora um homem, uma mulher e 2 filhos. Tá? E aí o pai, o homem, ele vai vender um produto para um dos filhos. Esse filho vendeu para o irmão vendeu para a mãe vendeu para o pai. Ou seja, todos dentro da casa fizeram venda. Aí eu pergunto a você, todos fizeram venda, todos tiveram o seu lucro, mas a renda familiar aumentou em quanto? 0. 0. Porque não veio dinheiro de fora. O que os membros dessa família precisam fazer para que eles cresçam economicamente? Eles têm que pegar esse produto e vender para o vizinho. Então não adianta, no ponto de vista de país, não adianta um brasileiro vender para o outro dentro do Brasil. Isso não adianta nada. Os brasileiros precisam, na sua esmagadora maioria, montar empresas para exportar. Montar empresa para exportar. Você vê dentro do site do Alibaba, dentro do site de um AliExpress na China, a quantidade de gente que tem ali dentro fazendo venda para o exterior. Quantas pessoas você conhece que já fizeram uma compra num site da Shopee, num site do Alibaba, num site do AliExpress, num site da Amazon? Quantas pessoas você conhece que já compraram assim pela internet? Várias, né? Várias. Eu sou um deles que também compro. Mas todos os chineses lá estão dentro dessas plataformas tentando vender para o resto do mundo. Eles já entenderam que para que o país deles cresçam, eles precisam do dinheiro do vizinho. Não adianta o chinesinho ficar um vendendo para o outro dentro de casa. O país não cresce. É por isso que o Brasil está atrasado, é por isso que o Portugal está atrasado, é por isso que o Reino Unido está falindo. A Rainha Elizabeth perdeu quase tudo que ela tinha numa administração absolutamente incompetente. É por isso que o presidente da França está levando aquilo lá à falência. E é por isso que a crise econômica global está acontecendo. Porque está todo mundo preocupado em fazer venda dentro de casa. Ninguém se preocupou em vender para os vizinhos. Por isso que eu falo para você, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você, quando quer fazer uma compra de um produto, você entra lá no site dos chineses. No Brasil, por exemplo, tem o caso do Mercado Livre, que pertence a uma empresa argentina. Então você compra, vende para um brasileiro pela internet, você consegue cadastrar o teu produto num marketplace, por exemplo, no caso da Magalu, que você pode vender os teus produtos através do site dela. Ou seja, é brasileiro vendendo para brasileiro. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Se você, brasileiro, tiver que cadastrar o teu produto para fazer uma venda para fora do Brasil, em qual site você entra? Qual é a plataforma que vai te ajudar a vender o teu produto fora do Brasil? Só tem uma, que eu conheço até hoje. Na data de hoje, enquanto eu estou gravando essa aula aqui para falar com você, eu só conheço uma única empresa no Brasil que se preocupou em fazer isso. Foi a Lion International, a minha empresa. Todas as empresas, todas as plataformas querem aproveitar que a cultura brasileira é de comprar, é de consumir, que o brasileiro gosta mais de comprar do que vender,
que o brasileiro é consumista quanto mais. Então o mundo inteiro já descobriu um lugar para vender, de quem eles vão pegar o dinheiro. Você, quando compra um produto no Brasil pela Amazon, você compra, recebe o produto aí, paga pela internet, o dinheiro cai lá nos Estados Unidos. Você compra pelo Alibaba, você compra pelo AliExpress, você compra o teu produto aí no Brasil, o dinheiro cai lá na China. Cada capinha de celular que você compra pela internet, cada blusinha, cada bolsinha, cada sapatinho, cada qualquer coisinha que você compra pela internet, no site do chinês, você está deixando o Brasil um pouco mais pobrezinho. Você, quando pega um Uber e que você paga a sua corrida no cartão de crédito, esse dinheiro dessa corrida está saindo do Brasil. Quando eu vejo uma empresa fazendo uma venda dessa online no Brasil, eu não chamo isso de venda online, eu chamo de evasão de divisa. É o Brasil ficando mais pobre a cada dia. E isso eu estou citando o exemplo do Brasil, isso se aplica a todos os países. Então eu fiz uma plataforma que é o da lioninternational.com.br, que é uma porta para que qualquer brasileiro que tenha uma empresa, ele consiga cadastrar o produto dele lá para a gente poder botar o produto dele no mundo árabe. Aí sim, é dinheiro entrando para o Brasil. Aí é bom. Aí é bom. Agora, para você que vai vender um serviço, para você que não quer pagar imposto, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí você tem que abrir a tua empresa aqui. Se o teu cliente está aqui, se você vai vender alguma coisa para cá, é imprescindível que você tenha uma empresa aqui. Porque senão você não vai ter preço competitivo para brigar com ninguém, por melhor qualidade que seja o seu produto. A grande realidade é essa. Muitas pessoas têm me procurado, Leandro, eu quero formatar o meu produto, eu quero fazer isso, Leandro, mas eu não sei nem como é que eu começo. Porque invasar um produto, gente, deixa eu só te falar um pouco da complexidade, porque nem tudo é uma maravilha, tudo dá trabalho. Olha, gente, quem chegar para você para falar que vai ser fácil, fuja. Eu não sei na sua vida, mas na minha, tudo que foi bom foi com luta. Tudo que foi bom foi com dificuldade. Todo o dinheiro que eu ganhei de forma mais substancial foi com luta, não foi fácil. Então, quem falar para você que vai ser fácil, fuja, desconfie, porque nada é fácil. Então, só para você ter a ideia da complexidade, tá? Um saco de café desse. Vamos começar pela embalagem? Vamos começar aqui pela embalagem. Embalagem de alumínio, tá? Embalagem de alumínio. Tem um fornecedor que vai vender os lingotes de alumínio. Aquelas barrinhas de alumínio. Essas barrinhas de alumínio vão para uma siderúrgica. É o segundo fornecedor, que vai derreter e laminar esse alumínio. Vai formar umas bobinas de alumínio. Essas bobinas vão para o terceiro fornecedor, que é uma impressora gigante. É uma impressora que vai pegar uma bobina de alumínio e vai imprimir tudo isso que você está vendo aqui. É uma impressora gigante que ela trabalha com quatro câmaras de tinta. Então a bobina vai passar por um lugar onde coloca a cor azul, no outro onde coloca a cor vermelha, no outro onde coloca a cor amarela e a cor preta. Então são as 4 cores ali, é como se fosse uma impressora gigante. Bota a bobina de um lado e do outro lugar sai uma bobina com tudo isso daqui impresso. Depois pega essa bobina e leva lá para uma fábrica, que geralmente é numa fazenda. Essa bobina vai para uma máquina e essa máquina vão botar o produto lá num funil e essa máquina vai lacrando aqui em cima e aqui embaixo e aqui atrás para fazer esse produto. Então, só para você ter isso aqui na mão, nós já falamos aí de 5 fornecedores. 5 fornecedores que não atendem o telefone, 5 fornecedores que não respondem um e-mail, 5 fornecedores que para falar com eles é um inferno. Muitos dos meus fornecedores, acredite se quiser, eu tive que pegar o meu carro ou o helicóptero da empresa e ir lá visitar o cara, porque não atendiam um telefone.
Não atendia o telefone. Você mandava um e-mail, o cara não respondia. Muitos dos meus fornecedores... E detalhe, isso nós estamos falando da indústria que vai fazer a embalagem. A embalagem. E detalhe, para fazer essa embalagem, essa imagem e tudo que você está vendo aqui passou pela mão de um designer que tem que fazer toda a arte. Essa logomarca que você está vendo aqui, não adianta você pegar um cara que vai fazer um trabalho bonito no Photoshop ou no CorelDRAW, que são programas que fazem imagens. Não adianta você pegar um cara talentoso que faz isso. É a logomarca de uma empresa, tem que ter registro no INPI, marcas e patentes. Então você tem que pegar aquela imagem e registrar ela. No produto, tem código de barra. Sem isso daqui, teu produto não vai entrar em supermercado nenhum. E não adianta você também entrar no Google e lá tem gerador de código de barra gratuito, mas não funciona desse jeito. Quando chegar no supermercado, vai ver que o produto é falso, que o código de barra é falso. Por que código de barra falso? Porque esse código de barra, existe uma empresa americana, tem uma empresa americana, a GS1, que ela é a dona da patente disso daqui. Foi ela que criou isso daqui. Então, sempre que você vai botar um código de barra no teu produto, você tem que comprar esse código de barra com ela vai te fornecer o código e aí você vai colocar ele no teu produto. Você não pode criar esse número aqui da tua cabeça e nem usar gerador de código de barra de graça em Google. Porque imagina, quando você vai colocar, olha só isso, quando você vai botar o código de barra num produto, você tem que dizer para a empresa americana o que é o produto. É café? Que tipo de café? Quantos gramas vem aqui dentro? Então você vai dando para essa empresa americana a descrição do teu produto. E ela associa todas as informações do teu produto a um número de código de barra. Então, quando você chega num supermercado e eles, com a leitora de código de barra, eles leem esse número aqui, o computador do supermercado vai buscar todas as informações do teu produto e vai pular na tela deles toda a informação do teu produto, que esta empresa aqui já fez isso. Compreende? Como eu falei anteriormente, dentro de um supermercado tem cerca de 18 mil itens. Agora imagina o dono do mercado ter que pegar produto por produto para cadastrar tudo dentro do sistema dele. Ele não ia terminar isso nunca. É um trabalho gigantesco. Então, quando você chega com o teu produto com um código de barra criado de graça no Google e bota isso na tua embalagem e chega no mercado, ele fala para você, esse produto eu não quero, é falso. Não, mas não é falso, está aqui o meu CNPJ, o produto existe, tem boa qualidade, tudo bem, mas o código de barra é falso. E eu não vou ter o trabalho de digitar todas essas informações dentro do meu sistema. Eu tenho 18 mil fornecedores, eu não paro para fazer isso. E aí, o que acontece? Tu perde a venda. Então, você vê, nós estamos falando só da embalagem. Só da embalagem. Então, nas próximas aulas, eu quero pegar você que vai começar do zero e te ensinar tudo do zero. Eu quero te ensinar desde a abertura da empresa. Quais são os códigos de atividade que tem que ter no teu CNPJ para você poder exportar? E não adianta também ter só uma empresa, tem que ser duas. Uma empresa vai ser a distribuidora, a dona da marca. A outra empresa é a tua empresa de importação e exportação. São dois negócios completamente distintos. Você quer ver um exemplo disso no Brasil? No Brasil tem uma coisa chamada radar, que é o limite que a Receita Federal te dá para importar ou exportar. Geralmente, esse radar começa limitado. Você tem um limite de $50 mil para vender. Amigos, aqui nesse lugar, a venda mais pífia, a venda mais pobre, nós já estamos falando de $350 mil.
E o governo brasileiro vai te liberar só 50 mil. Ou seja, não dá nem para saída. Se você tiver só uma distribuidora, você não vai conseguir atender esse público aqui. Então, para quem vai abrir empresa no Brasil, tem que ter pelo menos duas. A distribuidora, que é a dona do produto, e uma trading, a empresa de importação e exportação, que vai dar sustentação legal ao seu processo de exportação. Isso eu estou falando do Brasil. Portugal é outro esquema, Estados Unidos é outro esquema. Então, nas próximas aulas, eu quero mostrar para você como é que você faz isso. Quais são os códigos de atividade que tem que estar dentro do teu CNPJ? Quanto tempo você leva para abrir uma empresa? Quanto custa abrir uma empresa? Quanto custa tirar um radar? Onde é que você tira um radar? Onde é que se registra uma logomarca? Como é que você faz para comprar o seu código de barra? Em quanto tempo isso leva? Quais são os cuidados que você tem que ter na hora de você escolher um fornecedor para você não tomar um golpe? Alguns clientes no passado, inclusive eu, já caí nessa também no passado. Você quer ver um exemplo, um perigo? O árabe faz a compra com você. Aí ele manda o dinheiro para você, ele pagou à vista, não é isso? Você não é o dono da fábrica, então você vai ter que pagar a produção para uma fábrica fazer para você. Aí você, de boa fé, como já aconteceu comigo no passado, você pega e transfere o dinheiro para a fábrica envasar o produto com a tua marca. Só que o que você não sabe é que a fábrica, às vezes, está em processo de falência, está em dissolução de sociedade. Às vezes a fábrica está com uma porção de dívidas trabalhistas e tem penhoras online nas suas contas bancárias. Então o teu dinheiro entra lá e ele é pego pela justiça, que a fábrica, o teu fornecedor está devendo alguma coisa, e aí o teu fornecedor vai chegar para você na maior cara de pau e vai falar, olha, infelizmente eu não vou conseguir te entregar o teu produto, porque a justiça penhorou a minha conta e aquele dinheiro que eu ia fabricar o teu produto eu não tenho mais. E o que você vai fazer? Não há o que ser feito. A única coisa que você vai poder fazer é botar o nome do dono da empresa na macumba, que também não vai adiantar nada, porque se isso adiantasse alguma coisa, campeonato de futebol na Bahia terminava em empate, porque lá tem macumbeiro pra caramba. Então, meu amigo, você, nas próximas aulas, vai aprender com a gente quais são os cuidados que você tem que tomar para não tomar um golpe desse. Eu já passei por isso no passado. Foi na época que eu estava exportando para cá, para Dubai, açaí. Eu fui começar a exportar açaí, sorvete de açaí para cá. Era uma venda de 850 mil reais que nós pegamos uma empresa lá em Belém do Pará para poder fazer a exportação para cá. Nós, de boa fé, fizemos a transferência do dinheiro para a fábrica e em 3 dias a fábrica fechou. Mas eu tenho condições de pegar, assumir esse prejuízo e pagar outro fornecedor para fazer. Eu, Leandro Monteiro. Mas e quem está começando? Será que quem está começando tem dinheiro para fazer isso? Será que o cara que está começando, às vezes juntando dinheiro de uma herança, juntando aí o dinheiro de uma rescisão trabalhista para começar um negócio desse, será que ele dispõe desse valor para tomar um prejuízo logo de cara? Eu tenho certeza que não. Então, com base nas dificuldades que é empreender, eu criei esse curso, que é o Saiba Isto se você quer exportar para Dubai e países árabes e ganhar muito dinheiro. Quem faz o nosso curso aqui recebe a versão desse livro no e-book, que é o livro digital. Então, todo mundo que se matricula no nosso curso, nós mandamos como material do curso não a versão impressa, nós mandamos a versão digital, onde você pode ler ela pelo seu celular, não tem problema. Agora, a versão do livro impressa, como você está vendo aqui, essa é vendida separadamente no site da Academia Leandro Monteiro, tem também em outros sites especializados, livrarias online, tem na Amazon, tem em vários lugares. Então, gente, nas outras aulas,
nas outras aulas eu quero mostrar para você isso. E não só a parte, quando a gente fala de formatação de um produto para colocar aqui, não só a formatação de um produto no Brasil. Como formatar um produto na China? Pode ser que o que você queira vender para esses caras aqui não seja alimentos e bebidas, seja alguma coisa na área da construção civil, seja porcelanato, fio, vidro, qualquer coisa na construção civil. Então, quando a gente fala em exportar para o mundo árabe, não necessariamente é um produto que você seja dono da fábrica. Não necessariamente é um produto que seja fabricado no Brasil. Muito das coisas que hoje eu vendo para o mundo árabe, eu compro com chineses. Tanto que eu lancei um outro livro, que é esse aqui, ó. Saiba isto se você quer importar da China e ganhe muito dinheiro. Eu até agradeço às pessoas, porque esse livro já está na segunda edição. A primeira edição foi esgotada em 3 dias, com mais de 100 mil exemplares vendidos. Eu até achei que ia vender, mas eu não achei que ia ter esse sucesso todo. Eu agradeço. Inclusive, isso me obrigou a fazer o seguinte, ó, para poder, já agora na segunda edição, na primeira edição foi 100% dele em português, isso na primeira edição. Agora, na segunda edição, nós já temos dele em francês, nós já temos dele em espanhol, tá aqui, ó, temos o nosso livro em espanhol, temos também a versão dele em árabe, tá aqui, ó, e temos a versão dele em inglês. Está aqui. Então, devido ao grande sucesso de vendas, nós tivemos que fazer nas outras línguas também, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Porque o mundo inteiro quer vender para esses homens aqui. O mundo inteiro quer receber à vista. Ou você quer essas conversas com você de, dá para dar um desconto de 10 centavos? Pode parcelar em 6 vezes sem juros. É esse tipo de cliente que você quer? Ou você quer o cliente que paga à vista, não discute preço e ele quer conversar com você sobre qualidade? E aí? Que tipo de cliente? Para quem você quer trabalhar? É isso que você precisa entender. Então, nessa primeira aula aqui, é uma aula que eu separei para te mostrar a dimensão de mercado. E eu tinha falado anteriormente, que tem as free zones de Dubai. Citei o caso do Jafza, que é no porto de Jebel Ali, aqui em Dubai. Falei do Quezad, que é lá em Abu Dhabi. Mas aqui no Emirados Árabes Unidos tem 33 free zones. No mundo todo, tem um pouco mais de 7 mil free zones. No Brasil só tem uma, que é lá em Manaus, e que é praticamente inviável trabalhar com ela, porque se fabrica alguma coisa em Manaus, aí tem que tirar as peças de São Paulo, mandar de navio para Manaus, depois tem que trazer de navio de volta para São Paulo para poder exportar. Então, tudo que você economizou de impostos da Free Zone do Brasil são gastos com frete e dá na mesma. Então, no Brasil só tem uma, mas no mundo inteiro são um pouco mais de 7 mil free zones. Eu conheço todas elas, não há uma que eu não conheça. Mas aqui, como o curso é de exportação para Dubai e países árabes, eu vou me ater apenas às free zones daqui do Emirados Árabes Unidos. Por exemplo, existe free zone aqui na área de tecnologia. Existe uma free zone aqui chamada Internet City. A free zone de Internet City, os gigantes da tecnologia já estão lá. Lá você encontra a sede da IBM, lá você encontra a sede da Microsoft, da Apple, da Oracle, da HP, estão todas lá. Estão todas lá. Tudo que é feito e vendido ali, ninguém paga imposto. E ali ainda tem as rodadas de negócio, porque ali é como se fosse o Vale do Silício do Emirados Árabes, ou seja, os investidores estão ali querendo escutar qual é a sua ideia, querendo aportar dinheiro na sua ideia, querendo investir em caras que querem fazer aplicativos novos, Mas claro, você tem que chegar lá como empresa, não adianta chegar lá, eu sou pessoa física, eu tive uma ideia, quer mais que você se lasque.
Então, você já tem que chegar lá como empresa. Porque se ele vai investir na tua ideia, ele quer comprar cotas da tua empresa. Se você chegar lá como pessoa física, você nem entra para apresentar a tua proposta. A grande realidade é essa. Então, aqui tem várias free zones. Aqui tem free zone, por exemplo, da produção de vídeo, produção audiovisual. Para você que é do cinema, para você que é profissional dessa área, tem uma free zone aqui só para a área de cinema. Para você comprar equipamentos, vender equipamentos para cinema, para você produzir o teu filme e os teus vídeos, seja lá o que você queira fazer, e inclusive lá tem investidores para botar nos teus vídeos e no teu negócio. Temos aqui também uma free zone, que é na área de aeroporto, que é o Dafisa, que é uma free zone só de aeroporto, para quem vai trabalhar com ouro, pedras preciosas, para quem vai trabalhar com produtos perecíveis, que vai ter que trabalhar com frutas. Você não vai mandar um container de banana para Dubai. Você não vai mandar um container de abacaxi, de melancia para Dubai. Vai chegar aqui tudo podre. Então, tem alguns produtos que tem que chegar de avião. Então, isso tudo é feito na free zone do Dafisa. Muita gente me procura. Leandro, eu conheço uma pessoa, isso é quase todo dia, tá, gente? Eu conheço uma pessoa que tem ouro, que é dono de uma mina de ouro, o outro é dono de uma mina de diamante. Às vezes a pessoa tenta até entrar em vídeo para mostrar. Ah, tá aqui na minha mão, eu tenho as esmeraldas, olha aqui, eu tenho os diamantes, eu tenho rubi. Às vezes mostra as placas, as barras de ouro, eu tenho barra de ouro para vender. Falo, ótimo, parabéns. Vamos legalizar o seu negócio? Você tem que ter uma empresa aqui, na free zone. Isso aí não dá para botar na bagagem de mão, não dá para botar dentro do bolso do terno e vir aqui vender. Não é assim. Se você tentar fazer desse jeito, você vai ser preso. Aqui é Dubai. Aqui é um lugar sério. Aqui não tem brincadeira. Aqui você consegue prosperar, desde que você trabalhe dentro da lei. Então, aqui não é Brasil. Aqui não é um lugar corrupto como os Estados Unidos é. Aqui não tem jeitinho. Aqui não tem como você fazer mais ou menos. Vamos igual casamento de pobre? Meu amor, eu te amo, vamos que dá. Não dá para fazer desse jeito aqui. Aqui você só vai conseguir prosperar se você quiser se legalizar. É o ponto básico. Ah, mas Leandro, não tem como a gente dar um jeito? Você não é amigo dos árabes, dos sheiks, sou amigo deles. Mas tem que ter respeito com as leis. Só para você ter uma ideia, multa de trânsito. Dá um exemplo bobo, tá? Um exemplo bobo. Se eu avançar um sinal de trânsito aqui, tem uma multa para eu pagar. Se eu fizer isso pela segunda vez, o meu carro fica apreendido num depósito por 30 dias e eu tenho que pagar a diária desse depósito lá, que não é barato. E se eu fizer pela terceira vez, eu perco o meu veículo. Você perde o seu carro. O meu, por exemplo, custa um pouco mais de $1 milhão. Eu não quero avançar o sinal e perder o meu carro. Eu não sei para você, mas para mim um pouco mais de $1 milhão é dinheiro pra caramba. E eu não quero perder o meu carro num leilão. Então aqui todo mundo respeita rigorosamente a lei. E quando é um membro da realeza? E quando é um membro do governo que ele avança um sinal? Como é que funciona isso? Ele não paga multa, ele não tem o carro dele apreendido no depósito, ele perde o veículo e o direito de dirigir. Então aqui a lei é muito severa para aquele que é estrangeiro e comete uma infração, e a lei é 1000 vezes mais severa para os sheiks, seus filhos e sua família. Então aqui eles dão um exemplo. Então não tem essa conversa de que só porque o Leandro é amigo do sheik, a gente vai dar um jeitinho. Só que não. Só que não. Aqui a coisa tem que ser certa. Ou faz certo ou nem entra em contato com a gente. Então, para você que é uma pessoa honesta, para você que quer trabalhar honestamente,
para você que quer ganhar dinheiro, para você que quer prosperar, para você que não quer pagar imposto, para você que quer ter acesso a esse público consumidor com grana para te pagar, vir na direção de Dubai e de países árabes, você está numa ótima rota. Agora, vem para trabalhar certo, porque se propor qualquer coisa errada, tem que se despedir do mercado aqui. Gente, nessa primeira aula, eu reservei esse espaço aqui para te mostrar essa dimensão de oportunidades que você tem. Agora, nessa primeira aula, eu quis te mostrar o que fazer. A partir das próximas aulas, eu quero te mostrar o como fazer. Então, para aqueles que têm interesse realmente de continuar no curso, eu peço a vocês que se matriculem aqui no nosso curso. As aulas são 100% online. Como eu já falei, o material da aula, ele vai pelo e-book, é um livro eletrônico que a gente te manda por e-mail, e você vai poder assistir os vídeos da aula quantas vezes você quiser. As dúvidas você vai poder tirar por e-mail também, e você não pode esquecer que esse curso, ele é só o princípio. Os outros cursos se complementam esse. Então, por exemplo, quando você faz aqui, deixa eu pegar aqui, quando você faz o curso aqui, ó, os outros cursos complementam esse. Quando você faz o curso de exportação para Dubai e países árabes, você está se especializando em vender para um público altamente qualificado e exigente e que paga muito bem. Aqui você vai aprender para quem você vai vender e como você vai vender para ele. Agora, tem um outro curso que complementa esse, que é o curso de importação da China. Porque muito do que esses caras querem aqui no mundo árabe, esses daqui fabricam. Na China, você vai aprender a comprar um produto com a sua marca para vender para esses caras aqui. Então, um curso complementa o outro. Por mais que você queira trabalhar só com a importação da China, e daí? Vai importar da China para vender para quem? No Brasil? Vai vender para quem? Para os Estados Unidos? O Trump não quer teu produto lá. Vai vender para quem? Para o público na Europa? Você que está na Europa já sabe que a turma aí está falida. Então não adianta comprar só com os chineses. Tem que saber para quem vai vender. Você pode ter até um bom produto, mas o teu produto vale nada se não tiver para quem venda. Algo só tem valor se tiver quem compre. Leandro, eu tenho um produto maravilhoso. Tem alguém querendo comprar? Não, teu produto é uma porcaria, vale nada. Então se concentra em saber para quem que você vai vender, como você vai vender para esses caras. E depois, complementando, de onde você vai comprar. Ou fabricar aqui, que também é um bom negócio. Eu já estou fazendo isso. Então, meus amigos, isso é o que eu queria mostrar para vocês aqui, na nossa primeira aula, no nosso primeiro bate-papo. Eu agradeço demais a audiência de vocês nos meus vídeos do YouTube. Lá eu coloco vídeos diários, lá no nosso canal, falando sobre importação, exportação, falando sobre investimento, mercado financeiro, uma série de outras coisas. Tá? Ao longo aqui do nosso curso, eu vou falar também muito da construção civil, linhas de crédito para construção civil aqui em Dubai, porque aqui é diferente do resto do mundo. Olha que coisa interessante. Vou abrir esse parênteses aqui para te contar isso, porque eu achei isso muito interessante. Todas as leis no mundo árabe, a gente chama de leis corânicas. O que são leis corânicas? São leis baseadas nos preceitos do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, uma das coisas que tem no livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão, eles repudiam a cobrança de juros. O Alcorão, ele condena isso. Ele não... É haram, é pecado você cobrar juros. Olha essa visão, hein?
Olha, se você for capaz de entender isso, você vai ver o progresso que você vai fazer nesse lugar. E aí eu pensei assim, bom, se eles são contra a cobrança de juros, como é que os bancos sobrevivem no mundo árabe? Né? E eu que sou dono de um fundo de investimento privado, que é o Grupo Leandro Monteiro, eu lido com investidores o tempo todo e trabalhei muitos anos como gerente de um grande banco no Brasil, trabalhei no Itaú. Então eu fiquei, caramba, se é proibido, se é pecado cobrar juro, como é que os bancos ganham dinheiro nesse lugar? Olha como é que os caras fazem. Imagina, você tem uma construtora. Olha isso, gente, isso é fato real. Você vai construir um prédiozinho e aí você está precisando de 80 milhões de dólares, por exemplo, tá? Eu não vou falar o nome da empresa, porque aqui eu só quero contar o milagre, eu não quero contar o nome do santo, até por uma questão de ética, porque isso foi uma transação comercial entre um dos meus clientes e um banco, e eu não posso expor uma relação comercial sem autorização deles para contar. Então só vou contar o milagre, eu não vou contar o nome do santo. Eles estavam querendo 80 milhões para fazer uma edificação, um prédiozinho, e eles foram procurar o banco, financiamento do banco. Na hora que eles chegaram lá, o banco falou, olha, aqui a gente te empresta 80 milhões e na hora de você pagar, você paga 80 milhões. Aí eles, ué, e o que vocês ganham? Não, nós não cobramos juros. Então como é que vocês ganham? Eu também fiquei curioso, porque eu nunca tinha visto isso. Para mim, o banco, como é que o banco faz no Brasil? Ele te empresta R$1.000 e você fica devendo quase 5, não é isso? No Brasil, a coisa funciona assim. Então, como é que eles fizeram aqui? Eles pegaram o projeto do banco, do prédio, e falaram, olha, o teu projeto está bom, mas ele pode ficar melhor. Como é que a gente pode fazer ele ficar melhor? O teu prédio, nós vamos pedir para você colocar aqui embaixo 3 andares de shopping, para nós termos aqui nesses andares 20 lojas. E embaixo dessas 20 lojas ainda tem que ter 4 andares de estacionamento. Ou seja, seu prédio vai ficar um pouco mais alto. Só que ele não vai custar mais 80 milhões de dólares, ele vai custar 100 milhões de dólares. Então o que nós vamos fazer, nós banco? Nós vamos te emprestar os 100 milhões de dólares. Você vai levantar o prédio com as lojas e o estacionamento embaixo. E as lojas e o estacionamento pertencerão ao banco. E aí sim, a gente te empresta os 100 milhões e você vai devolver 100 milhões. Não tem um centavo de juro. Banco aqui não cobra juros. Ele quer participar do negócio. Você diria sim ou não? Ah, isso é um paraíso. Todo mundo diz sim. Todo mundo quer trabalhar dessa forma. Então, agora vamos comparar as coisas. Se você pega com o banco 80 milhões para pagar 5% de juros, ou seja, o banco vai ficar com 4 milhões de juros. Você vai devolver os 80 milhões que você pegou mais 4, não é isso? Agora, se o banco te empresta os 80 milhões e aquelas lojas que ele colocou lá no projeto são dele, imagina se ele cobrar por ano 200 mil de cada loja. Aqueles juros que ele ia ganhar numa única vez da tua construtora, as lojas sendo dele para ele alugar, ele vai ganhar o mesmo valor de juros eternamente. Mas só que aqui, ele não vai cobrar juros de você. Ele quer participar do negócio para ter imóveis para ele alugar para o resto da vida. Então, dessa forma, o banco tira o lucro dele. Não é tendo lucro na ciranda financeira. O banco aqui não tem lucro vendendo dinheiro. Ele tem lucro investindo na economia real, investindo na produção de alguma coisa. Ele tem lucro investindo em imóveis, em patrimônio, num conglomerado de empreendimentos imobiliários. Compreende? Uma coisa é você cobrar juro e você pegar o dinheiro do outro, você vender o dinheiro. Outra coisa é você emprestar o dinheiro e fazer parte do negócio e ganhar a vida inteira. É como eles fazem aqui.
Então, isso tudo eu quero falar com vocês ao longo das próximas aulas. Nas próximas aulas, como eu já disse, vamos falar de abertura de empresa, formatação de produto, abertura de conta, vamos dar um mergulho maior de Frizone, vamos falar de logística, vamos falar de linha de crédito e financiamento. Se esse assunto é interessante para você, se você entende que isso é importante para a sua vida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e nós nos encontraremos nas próximas aulas. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Até lá!